Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 12 de maio. Seja bem-vindo a este canal. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Fica o convite para você acompanhar o conteúdo até o final e, se gostar, se inscrever e ajudar a gente a continuar crescendo aqui nessa plataforma. Geralmente na sexta-feira a gente tem jogos mais calmos, né? A gente costuma dizer com carinho a calmaria que precede a tempestade, porque final de semana vem aquela cambada de jogo, um atravessando o outro, e a gente às vezes nem consegue dar tanta atenção aos jogos que a gente gostaria. Porém, essa sexta-feira já começa com duas partidas, pelo menos eu separei duas aqui para a gente analisar mais a fundo, que envolvem situações complicadas no campeonato. Um jogo eu vou falar sobre zona de rebaixamento e o outro jogo eu vou falar sobre classificação de Liga dos Campeões. O primeiro, às 3h30 da tarde, Hertha Berlim e Colônia. Eu tirei o zoom aqui para a gente ver a posição do Hertha. O Hertha é atualmente o lanterna da Bundesliga 1 com 25 pontos. Está a 3 pontos do time do Bochum, também está a 3 pontos do Stuttgart, que é o time que, nesse momento, se o campeonato terminasse hoje, disputaria a relegation com o terceiro colocado da Bundesliga 2, que nesse caso, se terminasse hoje, também seria o Hamburgo, e está a 5 pontos do Schalke. Está a 7 pontos do Hoffenheim. Então, acho que dá para mirar, se quiser sair dessa zona de rebaixamento, mirar no Schalke e fazer a sua parte. E quando eu falo fazer a sua parte, não é empatar. Então o Hertha não pode vir para esse confronto fora de casa contra o Colônia pensando em empate. Porque caso empate, ele iria a 26 pontos e aí ficariam faltando 2 rodadas, ou seja, 6 pontos em disputa, e caso o Schalke vença, ele já não conseguiria alcançar. Então, pelo menos, a relegation ele teria que disputar. Só que se ele não fizer a parte dele daqui para o final, eu acho que nem isso ele vai conseguir chegar. Acho que ele vai acabar sendo rebaixado direto. Ano passado, o Hertha já ficou perigando, já foi obrigado a disputar a relegation, disputou com o próprio Hamburgo, coincidentemente, e acabou vencendo e ficou na primeira divisão. Dessa vez foi pedra cantada. Desde o início o Hertha vinha fazendo uma competição muito ruim e agora está amargando aí essa lanterna da competição. O grande problema do Hertha é o seguinte: fora de casa nessa temporada, ele venceu uma partida. E ele vem, faltando 3 rodadas, precisando ter um aproveitamento que ele não teve durante a competição. Então é difícil a gente imaginar que o time vai tirar força do nada para produzir algo que ele nunca conseguiu durante o ano. Mas existe a possibilidade. Por que existe a possibilidade? Porque do outro lado eu tenho um Colônia sem nenhum tipo de obrigação. O Colônia, no geral, ele tem 38 pontos. Ele não vai alcançar uma zona de classificação europeia. Nesse momento o Leverkusen tem 48. 10 pontos a mais, lembrando que temos 9 pontos em disputa, então não tem condição, nem se o Colônia vencesse todos os jogos e se o Leverkusen perdesse todos, e se todos os outros adversários também perdessem, não teria condição. E também não tem chance de ser rebaixado, porque por mais que o Stuttgart conseguisse vencer os 3 jogos que faltam, como faltam apenas 9 pontos para serem disputados, o Stuttgart chegaria no máximo a 37, então o Colônia está numa zona de tranquilidade. Isso pode significar algo bom para o Hertha? Pode, mas também pode significar algo ruim. E a gente tem que analisar esse contexto de uma forma um pouco mais aprofundada. Não adianta eu olhar para a tabela e falar assim, beleza, o Colônia não briga por mais nada, o Hertha precisa vencer, faz back ao Hertha e vamos para o próximo jogo. Não é assim que funciona. Porque ao mesmo tempo que eu tenho o Hertha Berlim muito pressionado, eu tenho um Colônia muito tranquilo, muito leve. E pode ser sim que essa leveza signifique um time que não se preocupa tanto com a marcação, que não se preocupa tanto com a parte tática, a ocupação de espaço, mas também pode significar um time leve, que não tem nada a perder, que vai para cima, que aproveite os espaços que é cedido a ele, que faça uma partida ofensiva muito boa, que tenha mais agressividade em alguns aspectos, que tente algumas jogadas que não tentava quando estava pressionado. Isso sim pode complicar a vida do Hertha Berlim. Falando em complicar a vida do Hertha Berlim, vamos dar uma olhada no PDF de apoio, porque é aqui que o Hertha vai ter que mudar completamente a chavinha. Porque presta atenção, uma vitória em 15 jogos fora de casa, já falei sobre isso. Foi o primeiro a marcar em apenas 13% dos jogos. Ficou sem sofrer gol em apenas 7% desses jogos fora de casa. É uma equipe que produz gol? Sim. Em média ali produz quase um gol por jogo, mas é uma equipe que sofre gol todos os jogos. E nesse jogo, se é uma equipe que marca em média 1 gol e tem tomado mais do que 2 gols por jogo, a chave vai ter que virar. Porque o Hertha não pode sair dessa partida contra o Colônia sem pelo menos um ponto. É horrível o resultado de empate, mas se sair dali sem ponto nenhum, aí é praticamente rebaixamento decretado, tá bom? Então, o Colônia faz uma temporada em casa bem na média. 5 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, é tudo ali bem tranquilo, não é um time que vence tanto, também não sai tanto na frente do placar, não faz tantos gols, não é espetacular na parte ofensiva, mas também não sofre tanto. É aquele time ali na média.
tá? Tem números um pouquinho melhores na parte ofensiva e tem números bem melhores na parte defensiva. Não passa confiança no primeiro tempo, não temos nenhum time superior aqui. O fato do Hertha não vencer tanto não diz muita coisa, porque o Colônia também não vence tanto. As duas equipes passam de 40% de derrota, porém o número de gols sofridos pelo Hertha preocupa. Para uma equipe que tem que vencer, ter uma defesa tão frágil, preocupa, principalmente no ponto que eu acabei de citar. Eu sim preciso vencer, estou pressionado, tenho obrigação, e o meu adversário não tem obrigação de nada, então ele pode jogar de qualquer jeito. Sim, mas isso também quer dizer que o meu nervosismo por ter que vencer o jogo pode significar erros individuais. E se eu errar frente a um ataque leve, solto, eu vou acabar tomando gol. E é o que tem acontecido com o Hertha. Cada vez mais pressionado, cada vez mais propício a cometer erros individuais. No segundo tempo, eu tenho uma melhora do Colônia. Para péssima notícia do Hertha, né? Eu tenho uma melhora do Colônia, muito mais vitórias, bem menos derrotas, mais gols marcados e menos gols sofridos. E a situação do Hertha continua sendo muito preocupante, com poucas vitórias, muitas derrotas e muitos gols sofridos. Se você é trader, é um xadrez, né? É um xadrez que vai te exigir uma leitura muito afiada. Porque, de novo, eu poderia fazer uma análise rasa falando para você, ó, Colônia não briga por mais nada, essa cotação do Colônia tá errada, o valor tá do lado do Hertha Berlim, vamos trabalhar alguma coisa lei Colônia, se você é Panther ali, pode ser um empate anula do Hertha Berlim, vamos embora, vamos pra próxima. Porém, se o Hertha tá me apresentando complicações fora de casa a temporada inteira, e nesse momento que ele não pode vacilar, ele vai pegar um time leve, solto, não sei não se ele vai conseguir essa vitória, porque necessidade de vitória e vitória são coisas completamente diferentes. Ah, o tal do must win, meus amigos, coloca um time que tá na corda bamba para sair jogando, vencendo de 1-0, para ter que administrar uma vantagem fora de casa, com a torcida engolindo os caras, contra um time que tá leve, para você ver se vai ter must win que segure uma defesa sólida mentalmente. Não tem como. E na Alemanha, então, nem se fala. Então, toma cuidado. Se você é trader, muitíssima atenção, porque a gente pode ter sim a confirmação do que eu acabei de falar. Pode ser que o Colônia cague pro jogo, já dê férias para jogador, o jogador tá, né, ignorando completamente qualquer função tática e o Hertha consiga até golear o jogo. Pode ser, mas isso aí você só vai ver no live. Então, venha com um viés bem reduzido, porque ao mesmo tempo que você pode criar um viés, pelo que eu tô falando, tipo, ah não, o Theo tá certo, então eu vou para trabalhar lei Hertha, eu posso ter um Colônia cagando pro jogo. E ao mesmo tempo que você pode vir enviesado falando, não, o Hertha precisa vencer, vou trabalhar lei Colônia, eu posso ter uma defesa do Hertha que sofre mais do que 2 gols por jogo fora de casa, continuando tendo uma pressão emocional muito grande e errando. Então, muita atenção, tá bom? Muita atenção, o Hertha tem que fazer um jogo perfeito. Não só esse, mas os próximos pela frente. Se você é Panther e a gente aqui só analisasse dados, eu olharia para essa odd do Colônia e falar, não, o Colônia vai enfrentar um time que só venceu uma partida fora de casa e esse empate anula do Colônia tá legal. Porém, eu não acho que seja interessante você buscar esse empate anula. Eu me sinto mais confortável para te indicar gols, porque de um lado eu tenho um time que precisa marcar, o Hertha não pode sair da casa do Colônia sem marcar gols. Não significa que se ele marcar, ele venceu, mas se ele não marcar, provavelmente ele não venceu, a não ser que ele ganhe por WO. Então ele vai ter que marcar gols. E o Colônia vai jogar contra uma defesa extremamente pressionada, que não pode errar, mas que vive errando. Não só na parte tática, mas no emocional. Então eu gosto de pensar primeiro no over 1,5. Tá baixo, espera melhorar um pouquinho no live. Gosto de pensar no ambas marcam sim, o mercado não acredita tanto, mas eu acho que se tiver um Colônia na frente, o Hertha Berlim vai se expor de uma maneira muito agressiva e o Colônia sabe contra-atacar. Pergunta pro Leverkusen se o Colônia não sabe contra-atacar. Pergunta pro Hoffenheim se o Colônia não sabe contra-atacar. Pergunta. Então, se o Colônia sair na frente, para você que gosta de gols, aqui vai ser um prato cheio. Se o Hertha estiver na frente, eu vou ter um Hertha tentando segurar o jogo e um Colônia leve, solto, com apoio da torcida, tentando vir para cima. Não acho que o Hertha vai buscar contra-ataque o tempo todo, mas vai ser difícil segurar o Colônia. Então gosto sim desse ambas marcam e não duvido que a gente possa ter um over 2,5. Tem tudo para ser um jogo pro Hertha Berlim muito complicado. Não só tentar achar um gol, mas principalmente, talvez o mais complicado, manutenção de vantagem. Colônia, como eu falei, joga solto. Então eu prefiro te indicar mercado de gols do que olhar para resultados, porque qualquer equipe que vença aqui não vai me surpreender. O que vai me surpreender é o Hertha empatar esse jogo num 0-0 da vida, não ir para cima e deixar para resolver nos 2 jogos que faltam, e aí provavelmente não vai ter mais tempo.
15 minutos depois do início de Colônia e Hertha Berlim, começa Lazio e Lecce. Por isso, toma muito cuidado com a sua concentração, dependendo do jogo que você vai escolher. A Lazio recebe em casa o Lecce. E é um jogo extremamente importante, porque o Lecce disputa contra o rebaixamento. Nesse momento, com 31 pontos, tem 4 pontos a mais do que o Spezia, que está dentro da zona de rebaixamento. E a Lazio busca uma vaga direta na Liga dos Campeões. Já esteve muito mais próximo de garantir essa vaga. Porém, a Inter começou a jogar muito, o Milan começou a ter resultado, a Juventus recuperou os pontos e começou a vencer, então a situação da Lazio começou a ficar preocupante. Ainda é a terceira colocada? Sim, chegou até a ser ameaça para o Napoli, mas o Napoli já foi campeão. Mas nesse momento, com Inter e Milan disputando as semifinais da Champions League, tendo a obrigação de fazer um jogo no final de semana, mas pensando no jogo da volta da Liga dos Campeões, a Lazio tem que aproveitar essa oportunidade de talvez desconcentração das duas equipes que estão abaixo dela na tabela, respectivamente Inter e Milan, para fazer ponto. Tem que vencer. O problema é que os últimos jogos da Lazio, ela até venceu a equipe do Sassuolo, que é uma equipe difícil de vencer, mas ela perdeu para o Milan, que é adversário direto, e perdeu para a Inter, que é adversário direto, e perdeu para a Inter de virada. Então não é um bom momento para a Lazio vacilar. O problema é que o adversário da Lazio vem complicando a vida da Lazio, ó, não é de hoje. Olha os últimos jogos que a Lazio fez com o Lecce. 2-1 pro Lecce, 2-1 pro Lecce, 4-2 para a Lazio, 1-1 e 3-2 para a Lazio. 2 vitórias da Lazio, 2 vitórias do Lecce e um empate. E em todos os jogos o ambas marcam aconteceu. Isso quer dizer, meu amigo, que quando o Lecce cai, ele cai atirando e quando ele pode, ele complica a vida da Lazio. E aqui eu não posso dizer que o Lecce está de boa na Lagoa igual tá o Colônia. As duas equipes precisam, só que precisam de coisas diferentes. Então significa que eu não vou ter conformismo em momento algum. Talvez eu tenha comodismo, já falei com vocês. O Lecce está na frente, vou dar uma segurada. Mas eu não posso ter conformismo da Lazio, porque eu preciso vencer. Eu não posso ter perdido da Inter, perdido pro Milan e vir perder pro Lecce em casa, porque senão toda essa luta ao longo do campeonato vai ser em vão. Eu não vou conseguir me classificar para a Liga dos Campeões, que é o grande objetivo, né? Ao mesmo tempo vai pensar o Lecce, eu não posso, já que eu venho complicando a vida da Lazio o tempo todo, eu não posso aceitar uma derrota momentânea para a Lazio e deixar por isso mesmo, porque eu já sei que no histórico recente eu consegui vir aqui e compliquei a vida da Lazio. Não houve uma vitória do Lecce na casa da Lazio recentemente, mas houve o Lecce vencendo, mas houve o Lecce empatando, marcando gols, complicando da maneira que dava, tá? Às vezes até saindo na frente. Então, muito cuidado. Não é um adversário fácil e, obviamente, ninguém pode pestanejar por aqui. Utilizando o PDF de apoio, a Lazio vai levar vantagem porque tem melhores números dentro de casa, quase 60% de vitória, quase 80% das vezes saiu na frente do placar, bom ataque, defesa sólida, quase 50% das vezes não sofre gol. O Lecce não consegue chegar a 30% de vitória fora de casa, mas consegue chegar a quase 30% das vezes onde saiu na frente do placar. Falhou em marcar em mais de 50% e sofre gol com bastante frequência. Porém, a quantidade de gols sofridos pelo Lecce não é tão maior assim do que a quantidade de gols sofridos pela Lazio em casa, viu? Isso aqui me preocupa. Significa que a Lazio tem mania de sofrer quase que um gol por jogo dentro de casa. O primeiro tempo da Lazio é superior. Eu tenho o dobro de vitórias, a metade de derrotas, a metade de gols sofridos e praticamente o dobro de gols marcados. Então sim, é provável que a Lazio tenha domínio do primeiro tempo, proponha mais o jogo, busque mais o resultado do que o Lecce, e o Lecce vai tentar jogar talvez no contra-ataque, numa jogada de bola aérea, que é a característica da equipe, e se sobrar algum rebote, alguma coisa assim. No segundo tempo eu tenho uma superioridade um pouco maior da Lazio em relação a vitórias, porém o time aumenta o número de derrotas e cresce também o número de gols sofridos. Cresce o número de gols marcados? Sim, mas também passa a sofrer mais gols. O Lecce reduz um pouco o número de derrotas, mas continua tomando gol com bastante frequência e reduz o poderio ofensivo. Então, esperar gol do Lecce por aqui ou esperar mais do que 2 gols do Lecce por aqui seria complicado. Mas, lembrando, é uma situação de desespero. Se você é trader, se a Lazio vier com bastante foco, bastante motivação, empurrando o Lecce para trás, fazendo um jogo com muito volume ofensivo, eu olharia com carinho para esse layer para a equipe em campo no Lecce ou até mesmo para um back favorito na Lazio em alguns momentos desse primeiro tempo. Se você é Panther, eu gosto muito desse empate anula da Lazio. Eu não vou te indicar a vitória seca, porque o Lecce já veio aqui na casa da Lazio e atrapalhou o time da Lazio em várias situações.
e pelo menos saindo na frente e tudo mais. Então eu prefiro uma situação de empate anula. Não é bom o empate para nenhuma das duas equipes, mas eu tenho certeza que se a Lazio estiver atrás do placar, ela vai tentar pelo menos empatar. Então eu prefiro um empate anula do que uma vitória seca, tá? Gosto também de pensar no mercado de gols. Pelo menos o over 1,5. Gosto muito do over 1,5 porque o mercado não acredita no over 1,5, muito por conta da dificuldade do Lecce marcar, mas eu sei que se o Lecce estiver perdendo, ele vai continuar indo para cima, ele vai ter que buscar pelo menos um empate e pode ceder espaço para Lazio, então 2 gols por aqui me parece a melhor pedida. Se você é um cara extremamente ousado e o mercado não concorda, o ambas marcam pode encaixar. Mas aí, de novo, não é porque o Lecce precisa que ele vai conseguir. Ele tem tido muita dificuldade para marcar fora de casa, inclusive ele marcou em média ali 0,7 gols fora de casa. É bem difícil. Em mais de 50% dos jogos ele não consegue marcar. Porém, de novo, é uma situação de desespero e que pode sim forçar a equipe a ir para cima de uma maneira mais exacerbada. Mas, situação tranquila, eu prefiro o over 1,5 e o empate anula da Lazio. Nos jogos para gols dessa sexta-feira, eu separei 2 jogos da Alemanha. Novidade, né? Sempre gosto muito de trabalhar jogos da Alemanha, principalmente na segunda divisão da Alemanha. O Sandhausen pega o Hansa Rostock e o Magdeburg pega o Nuremberg. Dessas 4 equipes, 3 estão envolvidas em rebaixamento. O Magdeburg dificilmente corre algum risco, porque nós temos ainda 9 pontos em disputa. O Arminia Bielefeld até poderia chegar nesses 9 pontos do Magdeburg, mas é provável que o Magdeburg some pelo menos um ponto, faltando 3 partidas. Então, o interesse mesmo aqui seria Sandhausen, Rostock e Nuremberg. O Nuremberg poderia ter escapado desse rebaixamento se tivesse mantido a vitória contra o Kaiserslautern, mas felizmente não o fez, porque ele abriu 3-1 e a gente conseguiu buscar, pelo menos um Telegram, eu tinha avisado para vocês que eu ia buscar essa recuperação de resultado que veio num gol de falta no último lance, coisa linda, coisa fina. No finalzinho o Kaiserslautern empatou 3-3 e complicou a vida do Nuremberg. Como o Magdeburg simplesmente não tá nem aí para ninguém, se tiver que fazer gol ele vai fazer até no líder, eu gosto muito de pensar no over 1,5 por aqui, tá? O mercado coloca com uma cotação de 1,20. Se você quiser buscar essa odd no live, seria mais indicado, porque o Nuremberg não pode pensar em perder esse jogo, e o Magdeburg, como não briga por mais nada, muito provavelmente vai explorar qualquer tipo de espaço, tá? Se tiver na frente, o Nuremberg vai ter que se expor e o Magdeburg pode aproveitar. O problema por aqui é o Nuremberg abrir o placar, aí pode ficar um jogo um pouco xoxo, por isso que eu acho melhor você pegar esse over 1,5 no live. Mesma coisa para Sandhausen e Hansa Rostock, gosto muito de pensar no over 1,5, já temos cotações melhores, porque são equipes piores, tá? O Sandhausen é péssimo essa temporada, tem merecido o rebaixamento. O Hansa Rostock na última rodada conseguiu vencer o seu jogo contra a equipe do Regensburg, vem de 3 vitórias seguidas. Se abrir o placar pode, né, tentar segurar o placar, o Sandhausen também pode tentar segurar o placar, mas aqui, assim como na Lazio e no Lecce, a gente não pode ter conformismo, porque uma derrota por aqui significaria praticamente um Sandhausen sem muitas chances de escapar, já que o Hansa Rostock iria ali para 37 pontos e teríamos 6 pontos em disputa nas últimas 2 rodadas, então precisa vencer dentro de casa. O Sandhausen, que nas últimas partidas, em 10 partidas venceu apenas 2 e dentro de casa uma vitória nos últimos 5 jogos. Vem sofrendo gol em todos os jogos. 1 para o Regensburg, 2 para o Paderborn, 2 para o Greuther, 5 para a equipe do São Paulo e 1 para o Holstein Kiel. Dá para pensar no ambas marcam sim por aqui? Também dá. Acho até uma odd mais interessante. Tá, mas tenho medo desse possível 2-0 em caso de exposição extrema da equipe que necessita, tá bom? Então 1,5 talvez seja um pouco mais seguro. Jogos extras para essa sexta-feira. Geralmente eu trago a terceira divisão da Alemanha para gols, mas esse jogo aqui não importa tanto, né? Porque o Ingolstadt não deve sofrer risco de rebaixamento e também o Duisburg não tem chance de buscar nenhuma classificação. Então é um jogo xoxo. Se você quiser olhar com carinho, pode ser interessante. Na Holanda, o Twente tem uma das melhores campanhas dentro de casa contra o NEC, ainda está invicto, um dos últimos invictos, né? Ele e o Feyenoord dentro de casa. Pode ser interessante você buscar uma possibilidade de back aqui no Twente, mas a briga pelo Twente é só a manutenção mesmo dessa 5ª colocação que dá vaga para a Conference League, né? Porque, sinceramente, acho muito difícil o time alcançar o AZ Alkmaar aqui na Europa League, mas enfim, daria para tentar buscar, tá? Temos a final da Copa do Rei, da Arábia Saudita. O Al-Wehda eliminou a equipe do Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr, ele vai enfrentar o Al-Hilal. Eu não tenho cotações aqui, mas imagino que o Al-Hilal seja bem favorito, e se você tiver cotação na hora que está vendo esse vídeo, pode ser interessante buscar esse back Al-Hilal, é um time bem melhor do que o Al-Wehda, tá? Na Irlanda, nós temos o Shamrock embalado.
embalado mesmo. O Shamrock chegou a estar quase que na lanterna do campeonato e já é o vice-líder, tá a 1 ponto do Bohemians e vai pegar o pior time da competição. O CD é um saco de pancadas, por isso que essa cotação do Shamrock tá tão baixa. Por estar tão baixa, eu tomaria cuidado. Se der para pegar no live ou pegar uma virada, seria melhor. Tá? No campeonato francês eu tenho o Lens contra o Reims. A situação do Lens aqui dificilmente vai ser pegar o PSG, porque quando o PSG sente que está sendo ameaçado, alguém chega no vestiário e fala, ó, tem que jogar. Aí os caras, beleza, nossa, tem que jogar. Aí vão lá, jogam e vence. Acabou. Então a situação do Lens é manutenção de segunda colocação que dá vaga direto para a Liga dos Campeões. Acho que é isso, tá bom? É um dos times mais bem colocados dentro de casa, apenas uma derrota, 15 vitórias em casa, faz muito bem o uso do fator campo, né, o seu campo, do fator mandante, e o time do Reims não vence tanto fora, então pode ser um empate anula pro Lens, dependendo da situação do live. Às 19 horas nós temos Vila Nova e Criciúma, um confronto do líder Criciúma que fora de casa venceu uma e empatou uma, e o Vila Nova que tá com 100% de aproveitamento em casa. Bom duelo, tá? Bom duelo, que pode significar aqui um Vila Nova encostando na liderança, até talvez assumindo a liderança, o Criciúma talvez se isolando ainda mais, é bom. Agora, 21h30 Avaí Chapecoense, eu acho que você tem que ponderar na balança se vale a pena assistir ou viver. 9h30 da noite numa sexta-feira, eu prefiro não fazer, mas aí você pondera aí, depois você me conta. Beleza? Lembrando, Avaí tá na 10ª colocação, o Chapecoense tá na 11ª, mas se você quiser muito fazer, vai firme. Grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, fica com Deus, até sabadão, vai ser mais longo o vídeo, obviamente, nosso planejamento. Não esquece de entrar até o boss.com, faz o curso e participa dos sorteios diários, piques de R$50 todos os dias para você concorrer, bancas da Betfair de R$30, moletons da Betfair, que são muito bons, vai lá e participa. Grande abraço, se gostou do conteúdo, se inscreve e até amanhã.